que é grava. Que maravilha. Então, tá gravando, né, Flávio? Começou. Então, eu vou compartilhar essa gravação para as pessoas, para os meus mentorados também. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, nesse dia de espelho magnético. Então, eu estava comentando com quem está aqui presente que hoje pela manhã a gente conversou com o Flávio bastante sobre a onda encantada, sobre os pulsares, as dimensões, as frequências, e ele estava me passando, né, bastante conhecimento com relação a essa visão da guimatria, dos números, com relação à onda encantada. E aí eu comentei que hoje era o dia de mentoria e se ele tinha disponibilidade para a gente fazer, aprofundar esse estudo, né, que a gente estava falando ah, logo mais cedo pela manhã e de a gente compartilhar então com mais pessoas, porque realmente é um estudo bem importante. Então, vou passar a palavra para o Flávio, para ele também dar uma palavrinha e se apresentar para as pessoas que vão assistir depois, e aí a gente dá início. Gratidão, irmão. É muito bom estar aqui com vocês, conhecendo mais 15 ativos aí. É, Foi muito sincrônico o nosso contato hoje com o Diogo. Eu vi esse post dele sobre o ciclo de Sirius A e Sirius B. Eu tinha um estudo sobre isso, e aí fiz um contato com ele hoje, fazia um tempinho que a gente não conversava. Ele também, eu já fui mentorado por ele no Telectonon, né? E sincronicamente também hoje acabei postando um vídeo da minha filha com os Telectonon. Eu joguei com ela ali, com as cartas que eu desenvolvi pelo Fractal Now, que é um jogo de cartas e de RPG da Lei do Tempo. E que hoje eu também lancei o canal para expandir essa visão dos jogos, para falar de vários jogos, inclusive da Lei do Tempo, principalmente, porque eu vejo que todas as tecnologias da Lei do Tempo são como jogos, né? É, então, explorar por essa vertente até para que a gente consiga conectar com outras pessoas que às vezes não estão tão prontas, às vezes, para a linguagem telepática como um todo, né? Se elas verem as funcionalidades práticas, né? Que muitas vezes a gente, ao estudar os ciclos naturais, isso também traz, é essa abordagem que a gente está se propondo nesse momento. E, de fato, o assunto que a gente acabou partilhando, hoje com o Diogo é um assunto que me fascina bastante. Ele é mais matemático, mais numérico, mas que ele dá um tônus, uma compreensão para a gente de como a gente pode navegar nas ondas, né? Navegar nas nossas histórias, nos princípios de energia dessas identidades e assim por diante. Acabei também chamando a Aline, que é uma parceira, uma querida aí, que ela é enlaçadora de mundos solar, então ela tá nessa onda, né? Na hora que o Diogo falou da leitura da onda, eu lembrei da Aline. A Aline também tem um canal chamado Kim dos Artistas, e é muito legal. Eu falei, olha, eu até fiquei imaginando assim, eu tava tomando banho quando eu imaginei dar um toque pra Aline, a Aline me respondeu. Aí eu falei, Diogo, tudo bem? Não, tudo bem, chama ela. E eu fiquei imaginando assim, puxa, se o Diogo vai falando sobre a onda, a Aline, ela deve lembrar um pouco de alguns kings que estão, algumas celebridades que estão nessa onda para contemplar nessa visão. Falei, ah, então, Maravilhosa, bom, aí. bem-vinda. Arroz, saudações. Deixa eu pegar então aqui minha planilha. Começando pela celebridade do enlaçador solar, né? A própria. E o Gerimário também, que é meu aluno, meu mentorado, ele também falou que ia entrar, ele também é enlaçador solar. Vamos ver, se ele não entrar, depois ele assiste a gravação. Nossa, amores. Enlaça Amores. Agora que eu percebi que foi ali que eu vinculei com a Aline. Quando ele citou do aluno dele, eu falei, ah, mas não foi algo consciente, assim, ah, porque a Aline, não, só veio e Tem, eu falei, tem até um enlaçador solar. Já foi chamando, né? Chama os enlaçadores solares. querem Então, aguardar mais um pouquinho pro... a gente pode ir iniciando. Normalmente eu faço só uma meditaçãozinha também de abertura do campo. E aí, então, enquanto a Aline vai encontrando aí a galera, a gente pode alinhar nossa coluna.
né? Você tá bonitinho, eu tava aqui todo errado. A perna para um lado e a outra perna no centro da mesa, né? Então, alinhando todo o nosso corpo, essa estrutura perfeita também, essa forma humana, alinhando a nossa coluna. Estamos chegando também na metade do Tzolk'in. A onda do espelho é a 10ª onda. Então, a gente está se preparando para receber esse feixe de luz diretamente do Sol central, da coluna mística, exatamente agora nessa onda. Então a gente também alinha o nosso eixo, alinha o nosso corpo, faz uma respiração lenta e profunda, sentindo essa frequência, essa vibração, esse prana que chegou hoje com muita força, essa energia com o espelho magnético branco, essa energia que está vindo do Sol central, chegando no nosso sistema solar através da transmissão de Sírius para o nosso Sol. A gente recebe nesse feixe de luz, no fluxo galáctico kármico, imaginando a energia vindo de Plutão até Mercúrio, e a gente exala esse fluxo solar profético de Mercúrio até Plutão, sendo que o espelho ele está representando esse fluxo solar profético do planeta Netuno, e a gente inala mais uma vez consciente, imaginando essa energia vindo do selo do Sol, no fluxo galáctico kármico, até o selo da Lua, e exala do cachorro até a tormenta, invocando a nossa presença sagrada, o nosso eu superior, a nossa presença divina, chamando os guias e mestres que nos acompanham, invocamos os maias galácticos através do canal GM108X, chamando membros da Confederação Galáctica de Luz para se fazerem presentes aqui agora, conhecendo a presença dos maias galácticos, da Federação Galáctica, nesse dia, para a gente aprofundar os estudos com a onda encantada, com os pulsares dimensionais do tempo. E vamos imaginar uma coluna de luz azul elétrico descendo em forma de espiral com a presença dos golfinhos e baleias, os guardiões deste novo raio. Eles vêm trazendo toda a amorosidade, comunicação telepática para compreensões do nosso plano de alma. A gente faz mais uma respiração consciente, movendo nossos dedos, voltando, gratidão em Lakesh. Então, selado esse portal, né, com muita alegria. E eu, a gente estava comentando com a Aline, né, que é enlaçadora solar. A informação que eu tenho do enlaçador solar, na verdade, é que ele é o Kim do Osama Bin Laden. Então ela vai trazer celebridades, mas o que eu sei é do Osama Bin Laden. Eu já tenho cara Sim, de terrorista árabe também, então. é verdade. Verdade, Gi. Eu vou só trazer um comentário aqui. Esse artista, eu não postei ele no perfil, né, dos artistas, porque eu conheci ele depois, né, que a gente já tinha passado pela onda e tudo mais. Mas eu vou deixar aqui registrado essa homenagem para ele, que é o quintal artesanal, que é o que faz os instrumentos, com os instrumentos que são reaproveitados, né, do material da natureza. Ele até participou aí com a Pris, que é irmão fiscal, né, de alguma live. Ele é espelho magnético, então eu gosto muito do trabalho dele, do servir dele, e a forma como ele traz essa ordem, né, e como tudo é infinito, né, e como tudo realmente se reaproveita, né? Que tudo se transforma e ele traz muito essa transformação na ação dele. Então, eu queria deixar esse registro aqui. E artistas, a gente teve Kurt Cobain, espelho magnético.
e David Guetta, que é o DJ, né? Que é um espelho magnético, bem interessante, né? Duas celebridades, que é o que eu achei aqui de bate-pronto, e vou dar uma olhadinha ali no Instagram, ver se não tem meio assim demais. O Osama Bin Laden eu acho interessante, porque o enlaçador, ele representa a ponte entre os mundos, né? Mas, no meu ver, a gente tem os dois poderes, né? Criar e de destruir, né? E quando a gente destrói uma ponte, na verdade, a gente está destruindo ou criando uma nova, né? Então, eu deixo essa indagação aqui para esse agora. Não, gratidão, realmente. É aquela energia do enlaçador que realmente vem para fazer desapegar, né? E a gente está ainda na onda do enlaçador como a onda regente desse anel da lua existente. E realmente eu estou sendo desafiado a desapegar, realmente, principalmente de coisas materiais, para eu poder abrir espaço para o novo, né? Começar um novo ciclo, uma nova vida. E é engraçado que normalmente, ó, chegou mais um enlaçador solar aí. Bem-vindo, Gerimar. Estávamos falando da sua frequência. Ah, boa noite a todos. Desculpa o atraso, hein, gente? Tranquilo. Vamos lá. Mago nunca se atrasa. Sempre Eu que na hora. peço perdão que você já estava aqui, eu não tinha te liberado ainda na salinha, na prece aqui, a gente viu depois só. Gratidão, irmão. Gratidão a todos, hein? E aí, né, voltando a esse aspecto do enlaçador, no início eu vi o enlaçador muito com esse peso, vou ter que desapegar a morte, aquela coisa. Mas depois, quando eu conheci a essência mesmo do enlaçador, dessas oportunidades que vinham, desse enlaçar os mundos, aí realmente eu entendi, né, a energia essencial mesmo do enlaçador. E realmente, né, gratidão, que honra ter dois enlaçadores solares aqui hoje, exatamente começando a onda encantada. Então, eu vou passar a palavra para o Flávio, se quiser trazer um pouquinho também dessa questão que a gente comentou. Não sei se quer começar por Sirius ou se a gente começa pela onda. O que que tu sente, meu irmão? Vamos fazer invertido agora, já que a Aline propôs que pode ser tanto para um lado quanto para o outro, né? Vamos começar por Sirius, depois a gente aterra para a onda e os pulsares, né? Uhum, A gente tem uma informação, né, que a gente traz na lei do tempo na ordem dos números. Tudo é número, e quando a gente entende o número como uma contemplação da obra divina, a gente percebe que ele está nos informando de várias ordens, né? E o tempo é essa ordem onde esse número se sincroniza, é onde esse número ganha um tônus de arte. Quando está aqui na terceira dimensão, às vezes a gente não percebe tanto, né? Mas quando a gente se permite elevar a mente, consciente do mesmo lugar onde a mente já está, a gente consegue dar uma contemplada para esses números como esse princípio de arte, onde tudo é perfeito. E o número 52 ele tem uma importância muito grande. Tal como tudo que é multiplicado por 4, a gente está sempre vendo a ordem frequencial do tempo, que o tempo é a quarta dimensão. Porém, a gente está sempre percebendo essa quarta dimensão também na terceira dimensão. Em que aspecto? Nas nossas vivências, nas nossas formas, né? Nos sólidos. Por mais que isso aqui é circular, você tem 4 dimensões, né? Frente, trás, direita e esquerda. E assim por diante. Então, a ideia do 4 estabelece os 4 elementos, as 4 estações. Ele é como da polaridade, quando a gente está falando do um e do 2, quando a gente está falando do escuro e do claro, quando a gente está falando do positivo e do negativo. O 4 é justamente as outras duas posições de transição entre polaridades, né? O 3 fazendo uma e depois o 4 faz uma outra transição. E por que eu estou falando do 4? Porque o 52 é justamente o 4 vezes 13. Então, se o 13 é esse movimento do cosmos, que é tudo sincroniza no tempo, o 52 é quando isso se dá já dentro de uma ordem estabelecida numa escala maior.
E aí, uma das informações que nós temos é que, dado os nossos ciclos dos anos, como nós acompanhamos, né? Nós temos a notação, por exemplo, dos anéis, né? Então, a notação, quando a gente pega o dia, a lua, etc., a gente fala NS1.35.12.2, né? O que isso quer dizer? Nós estamos no dia 2 da lua 12 do anel 35. Esses anéis eles foram zerados, né? Eles foram integrados a partir de 1987. E desde lá nós temos 35 anos. E aí, o que se tem ao encontro? Por a gente estar conectado a uma tecnologia que vem de Sirius, são várias tecnologias da lei do tempo que estão conectadas à estrela Sirius, porque a estrela Sirius é uma das mais próximas do nosso Sol, se não a mais próxima. Então, dentro da perspectiva da lei do tempo, que é uma perspectiva holonômica, ou seja, uma perspectiva integral, nós sempre estamos nos conectando através do Tzolk'in a ordens numéricas e ciclos que não são, só estão numa convenção planetária. Por exemplo, o calendário gregoriano, que é uma convenção cultural, etc., uma imposição, muitas vezes, mas que ele não tem muito um porquê de acabar no dia 31 de dezembro, né? Fora toda a perspectiva de regularidades, etc. No entanto, ele é terreno, ele é planetário, ele está falando de um ciclo da Terra em volta do Sol, assim como as 13 luas, que se propõe a ser uma contagem muito mais regular dessa visão. Então, quando a gente se conecta com a estrela Sirius, nós estamos dando um zoom out da nossa realidade, do nosso umbiguismo, do nosso antropocentrismo, para se conectar com escalas maiores, mais divinas, mais sagradas. Então, respeitar a matemática disso é perceber, primeiro, a contemplação da arte e da natureza, o quão. Ah, maravilhoso, maravilhoso, irmão. O quão um ciclo está dentro de outro, e o número 52 tem essa importância, porque é o 13 vezes 4, porque é a alternância de quatro ondas de quatro cores, e o castelo se dá nessa alternância do 52. Acontece que existe um ciclo da própria Sirius que é muito análogo ao nosso. Sirius é uma estrela binária. Nós temos duas estrelas lá. A Sirius A é gigantesca e a Sirius B é uma estrela menorzinha. E elas giram uma em torno da outra, imagino com um baricentro, ou seja, a estrela maior gira numa elipse, a menor ela meio que dá um contrapeso nesse giro. E o seu ciclo, em função do tempo terrestre, não é exatamente de 52 anos, pelo que a comunidade científica levanta. Esse giro é de 50,1, 50,13. Ou seja, é uma coisa que pega muitas pessoas, né? Pegou também o Diogo, né? Falou, puxa, existe uma contradição aqui, né? 50, se fosse 51 ponto alguma coisinha, a gente aproxima, né? Mas 50,1 é uma distância de quase 2 anos, né? E aí, eis uma questão que nos deixa aí. E aí, como que a gente faz com isso, né? Então, foi esse o papo que a gente começou, né, Diogo? Vou até passar um pouco a fala para você, para não me estender demais, depois a gente retoma. Sim, foi um ponto que pegou assim bem na minha estrutura, porque todo o meu discurso ele estava pautado, porque né, nessa sequência perfeita de Sírios, de 52 anos, a cada 52 anos a gente volta a transitar no nosso quinto de nascimento, então repete toda aquela programação que é única. E aí, quando eu fui fazer pesquisa para ver o alinhamento de Sírios, porque eu queria exatamente saber se ele estava alinhado, primeiro, se ele estava alinhado com o dia 26, porque muitas pessoas falavam, ah, mas não está mais nascendo no dia 26, é outra data, e tal. Aí daí eu fui investigar. E aí, quando eu fui investigar, eu descobri que ainda é o dia 26, mas desde que você esteja na linha do Equador, porque
como a gente está num movimento planetário, então essa base vem a partir da linha do Equador. Se você tiver mais ao sul, mais ao norte, pode ser que esse nascimento ele ocorra antes ou depois do dia 26, né? Só que quando eu fui né, olhar mais a questão estrela binária, né, que eu vi que era 50,13, né, 50,13, aí eu meio que deu aquele choque assim de realidade, né? Veio o Laçador de Mundos e agora, né? Destruiu a minha ponte, porque o que eu estava conectando era aqui. Agora não tem mais ponte, porque se a gente está brigando realmente por uma reforma do calendário, que ele é mais harmônico, sincronizado com os ciclos naturais, ciclo da natureza, que começa ali, pegou bem no meu discurso. Eu falei, eu, extremamente matemático, vem da engenharia, número, arredondar de 50 para 52 realmente assim foi um, nossa, né? Tô vivendo uma farsa. No primeiro momento assim, meu mundo caiu todo aquele castelo, eu falei, a lei do tempo é uma farsa. E só que eu falei, não, calma, eu já passei por isso outras vezes, né? De vir ali alguma coisa do movimento que não ressoava, e daí eu questionava, e daí aos poucos ia digerindo aquela informação e assimilando e fazia sentido. E eu falei, mas agora não sei, mas como eu estava fazendo o post, eu pensei, eu não posso simplesmente soltar o post e ocultar essa informação como se nada tivesse acontecido, né? Eu vi realmente uma bomba ali e que essa bomba mais cedo ou mais tarde ela ia explodir. Só que é melhor, né? O que eu comentei com o Flávio, é melhor um especialista que já está vivendo a lei do tempo, que está dentro do movimento, que entende isso de dentro, do que de repente alguém que nunca ouvi, né? Está começando a se conectar com a lei do tempo agora, se depara com essa informação e já diz, não, isso aqui não faz sentido nenhum, se eles estão dizendo que é 52 e é 50, não tem fundamento. Então eu senti realmente assim, como se eu estivesse indo ali para desarmar uma bomba. Então eu trouxe isso para o campo para chamar algumas pessoas que estavam ressoando realmente com essa informação, porque era algo que eu já tinha visto, mas eu não queria olhar. Sabe aquela coisa? Eu não vou olhar para isso agora. E só que agora não teve mais como eu caminhar sem olhar para isso. E aí eu fiz a publicação, fiquei feliz porque várias pessoas comentaram, porque o próprio ciclo da Lua de 28 dias é uma base, porque às vezes a Lua é 27,5, às vezes é 29,5, né? A natureza ela tem a sua harmonia ali, mas que quando a gente tenta encaixar dentro de um padrão ali de uma caixinha, às vezes vai encaixar direitinho, às vezes vai ser né, enfim, né, um puxadinho. Só que aí eu soltei isso, né, e falei, eu continuo acreditando na lei do tempo, pela minha experiência de vida, por toda a sincronicidade, tudo que já aconteceu na minha vida, né, realmente me vejo como testemunha desse conhecimento, mas esse ponto aqui precisa ser olhado, precisa ser visto, e aí hoje de manhã, né, o Flávio me liga, e aí vamos falar sobre isso, né, então ele falou que já era algo que ele estava também, que incomodava ele há algum tempo, mas aí ele trouxe toda essa matemática perfeita também, porque às vezes a gente olha muito no micro, se a gente for olhar realmente em 52 anos, é algo muito grandioso. Só que quando a gente vê numa escala maior, que foi o que o Flávio comentou, né? Se a gente trazer esse 52 para 10 anos, já vai dar 500 anos, vírgula 52. É isso, né, Flávio? Mais ou menos? Repete aí. Como é que foi o cálculo? Não foi vezes 10 porque Isso, eu comecei por foi. aí, né? Queria só dar um parênteses, a Amanda tá aqui também presente, foi ela que comentou com você no post, e aí eu entrei em contato contigo, é muito maravilhoso quando essas conexões começam a surgir, né? E na sua Sim, prece, quando bem-vindo. você estava fazendo, eu achei tão bonito, e me veio uma visão que eu não tinha parado para prestar atenção ainda, né? Você falou do feixe central na coluna mística, e eu, percebendo o Runabiku assim, me veio a ideia de que os portais de ativação galáctica são como horizontes de eventos de um buraco negro. E o centro vem o feixe ali, onde nada escapa. Então, papo para outro dia, para a gente se aprofundar.
Mas é Sim. isso que o Diogo trouxe, são várias informações, né? Então, o dia 26 de julho, ele tem alguns motivos de ser por essa ordem, né? O principal que é falado é pelo alinhamento da estrela de Sirius A e Sirius B. Na verdade, a aparição dela ao céu. Como o Diogo disse, isso se dá para quem está na linha do Equador. Mas existem outras visões para isso, né? No Egito, o antigo culto a Thoth e a Ísis já cultuavam um calendário de 13 luas, e para eles o dia 26 de julho era esse ponto médio alinhado. Não somente para eles, mas na égera de Maomé, Maomé que está presente no Profecia do Telectonon, tem uma reverência da lei do tempo frente ao que é trazido no Alcorão. Ele também, a sua égera, né, que seria a seu translado saindo de Meca, ele foi expulso de Meca. Por favor, Diogo, manda bala. Não, peraí. Pode finalizar o raciocínio, mas depois dessa, na hora que tu tocou na Hijra, eu vou comentar também. Manda bala, manda bala. E então existem alguns motivos. E aí esse alinhamento também, a Sami, que é uma colega nossa, outra que foi mentorada pelo Diogo, que é astróloga para ela, era uma questão, essa questão do alinhamento, mas é isso que o Diogo falou, existe esse alinhamento ainda e ele se dá na elipse zodiacal. O que que é isso? O planeta está aqui, ele está levemente inclinado, né? E existe uma elipse também inclinada para ele, que é a relação do céu estelar, onde nessa elipse passa todo o zodíaco. Então imagina um disco em volta da Terra. Imagina que essa aqui é a Terra, ó, uma Terra no formato exato, né? E em volta você tem uma elipse inclinada. Na perpendicular dessa elipse é que tem esse alinhamento dos Sirius e Diogo que já visitou Teotihuacan, né? É ali no templo Teotihuacan que tem o feixe de sol que vem no dia 26, né? Sim. Eu voltando um pouquinho ali da a Hijra, né? A Hijra de Maomé, ela leva em consideração a Lua, mas é o ciclo maior, é o ciclo sinódico de 29,5. Então, às vezes tem 29, às vezes tem 30. E daí acaba que na Hijra eles contam ainda só 12 luas. Só que o engraçado da Hijra é que eles levam sempre em consideração aquela lua que nasce depois da lua nova. É o primeira aparição mesmo assim de uma fraçãozinha assim de lua, que é essa lua do Islã, né? E só que aí eles levam em consideração como é esse ciclo da Hijra, é o ciclo maior e são 12 luas. A cada ano, o ano deles termina 11 dias mais cedo. Então é sempre 11 dias mais cedo. Então não alinha com o dia 26, porque pode passar por todos os meses do tempo, né, assim, do sincronário. Só que eu descobri exatamente no ano que eu nasci que no dia 24 de julho de 90 foi o primeiro dia do calendário da Hijra. Então, foi mais ou menos assim, próximo do alinhamento de Sirius, né, quando eu nasci. E só que daí depois disso, a cada ano ele tá 11 dias mais cedo. Mas é bem interessante a gente pesquisar também essa questão, porque essa questão lunar, né, ela vai influenciar, e para eles é indiferente, né, para o calendário da região é indiferente quando que vai começar o ano, né, desde que esteja alinhado com essa primeira lua, né. Mas é bem interessante isso, esse movimento. E acho que é isso, passo a palavra. E o próprio calendário das 13 luas, né? Quando a gente faz o 28, ele é uma aproximação média. Por quê? Uhum. Porque existem os dois ciclos da Lua, como ele trouxe. O sinódico, que é o nosso olhar para a Lua em função da Terra, ou seja, as fases dela e o reflexo do Sol para nós, e a sua posição no espaço em função dela mesma, ou seja, o relógio dela e não o nosso. Então, em função dessa média, o 28 está aí. Assim como a média do ciclo feminino, mas cada mulher vai ter um ciclo, né? Então, o que a gente faz é apropriar-se do número e dessa frequência em formatos integrais, porque dentro de um anel tem 13 luas. Então, a gente reequilibra isso no macro-organizador. Aline, vai lá. Ai, deixa eu só pegar a palavra aqui rapidinho, porque esse assunto, né, tá bem interessante, tá rolando e tal. E a Amandinha tá aqui, eu e a Amandinha, e é bem legal porque ela visita bastante, né, outros campos e tudo mais, e sobre astrologia.
né? E eu acho legal a gente estar levantando essas questões, né? Essa semana que eu participei uma outra sala, né, que eu participo, um outro evento, e tem rolado essa discussão de levantar o tapete e varrer, dar tudo que está lá embaixo, né? E eu percebi essa movimentação aqui. E astrologicamente teve um eclipse aí que é para tirar tudo que está escuro, né? Que é para colocar luz em tudo, né? É para clarear tudo, né? Interessante é que esse eclipse ele aconteceu no espelho cósmico, né? Ele foi no espelho cósmico, na saída da onda do enlaçador, né? E aí essa movimentação aqui entre a onda da serpente e a própria onda do espelho, né? Que traz essa questão da ordem, né? Vem levantando todo esse questionamento e realmente colocando ordem, né, nessas questões, nessas dúvidas, né, em todos esses questionamentos que a gente levanta, para a gente realmente seguir aí com uma percepção mais limpa, né, mais clara, como aí ao autoconhecimento. Queria só partilhar que eu achei muito, muito mágico toda essa energia que se movimentando, então, incrível. Arro. 40 dias, né? Uma quarentena depois do eclipse e a gente fazendo o processo, né? De olhar aquilo que emergiu, né? Desse eclipse. Muito interessante mesmo trazer isso. Arro. E muito sincrônico. Eu e a Amanda, a gente foi nesse estudo dos 40 também. Você falar agora, é muito maravilhoso. Essas relações de avançar, né, da onda. A onda, quando você vê um selo, 40 dias depois ele vai avançar esse selo uma casa, né? Uhum. Então, isso também são dessas ordens holonômicas maiores. Você vai percebendo como que a gente vai avançando também pela perspectiva do selo, né, na posição que ele ocupa dentro de uma onda e como isso muda a frequência da onda e assim por diante, apesar de ter uma similaridade, né? Mas voltando, vamos falar para terminar sobre Sirius, né? Qual que foi a proposta? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um telão aqui para mostrar. Não sei se é possível. Vamos ver. Ele tem o tal do whiteboard aqui. Hum, tá chegando algo aí para vocês? Abrir uma tela? Ainda não. Agora sim, tá abrindo. Vamos ver, vamos ver se é ágil a coisa aqui, tá? Texto. Dando sua experiência de quadro, de compartilhamento. Opa! Tá chegando aí para vocês? Apareceu o quadro, Sirius Game e os pontinhos. Ah, maravilha. Qual que foi a minha questão então, né? Falei, bom, então nós temos o ciclo que é falado de Sirius A sobre Sirius B, 50.13, né? Ou 50.1, se a gente fizer uma aproximação. Eu E gosto aí do nós 13. temos o ciclo de 52, que é uma importância grande, seja para o movimento, seja para o entendimento dos números, né? Aí o que, que eu imaginei fazer? Falei, puxa, eu vou fazer uma fatoração. Aqui não tem muito como desenhar Só fatoração. baixa, Flávio, baixa um pouquinho mais que tá. Ou fecha essa janelinha que tá. Quem pode ver o que você pode compartilhar? Só clica, né, nesse xizinho aí. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver. Aqui tá aparecendo. Quem pode ver o que você pode compartilhar aqui, dele tá tampando o teu quadradinho vermelho. Ah, tá. Deixa eu ver se. Ah, não. Fiz errado. É porque eu acho que eu não tô vendo isso que você tá enxergando. Vamos ver Ah, aqui. beleza. Então só baixa, sobe um pouquinho ali a tela. Desce aqui, isso aqui, você diz? Peraí, deixa eu só estar preparando para compartilhar. Isso. Perfeito. Agora tá dando para ver 50.1 e o 52. Legal, legal. Então, qual que foi a matemática da coisa aqui, né? Deixa eu até pegar meu estudo. Falei, bom, alguma similaridade esses números vão ter em algum dado momento. E aí eu fiz a fatoração. Então, a fatoração é você pegar os divisores, né? Então, aqui, o primeiro divisor é 2 e ele só vai dividir 52. Então, eu repito o número de cima. Ah, aliás, perdão, tem uma coisa aqui. Na lei do tempo, nós não utilizamos números fracionados. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer contas com os números fracionados.
Mas para a gente manter a integridade de um ciclo, ciclo completo, esse número precisa estar inteiro. Então, o que que eu fiz? Eu tirei a vírgula daqui. Eu imaginei que é o seguinte: se em Sirius A e Sirius B eles demoram 50,1 anos terrestres, 10 anos dessas estrelas girando em torno uma da outra são 501 anos para a gente. Então, qual que é a semelhança de 501 para 52? E aí a gente faz essa fatoração. 501 não é dividido por 2, mas 52 dá 26. Depois dividir por 2 de novo. Dá 501 e dá 13. Depois dividir por 3, que é o próximo número primo. Aí o 501 aí fica dividido. Ele fica 167, 13, porque o 13 não é divisível por 3. E agora eu vou dividir o 13. Uhum. 167 não é divisível por 13. 13 fica 1. E aqui, 167, que ele é número primo, dá 1 e 1. Aí parou a fatoração. Então a gente volta aqui. O que a gente tem de resposta para isso? A gente pega 2 elevado ao quadrado vezes. Eu sei que parece complexo, mas vai simplificar, tá, pessoal? A gente pega 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13 vezes 167. O que que quer dizer isso? Nós deixamos somente números primos. A gente está deixando de fazer esses números serem compostos. Quando a gente multiplica tudo isso aqui, nós estamos falando de 4 vezes 3, que dá 12, né? Então já podemos colocar 12 aqui, vezes 13, vezes 167. Vamos ver quem que tem uma calculadora aí. Quanto dá essa conta pra gente? Vou pegar aqui uma calculadora. 12 vezes 13 vezes 167. Olha só o número que vai dar, gente. 26.052. Bom, 26 mil, um ciclo pleiadiano, e sobrou 52 de novo. Exatamente. Então, assim como a gente fala que o Kim, são 260 unidades, ele é análogo, né? Ele é fractal do ciclo de 26 mil anos em volta das Pleiades, que representa essa mudança de nova era. Nós estamos mais perto do arco próximo, que é receber essa iluminação. E o Tzolk'in, ele representa todo esse movimento num fractal humano possível de ser vivido, e esse fractal análogo ao ciclo de nascimento de um feto, né? Ou seja, o ciclo de nascimento do ser humano. Então, Uhum. quando eu falo, puxa, realmente não é 52. 52 é um número para a gente nas nossas contas, mas o ciclo deles é 50,1. Puxa, mas depois de 26.052 anos, a gente pode dividir, por exemplo, esse número, e a gente dividir ele por 501, ele vai dar o quê? 52. Então, o que que isso representa? Se 501 anos terrestres significa que deram 10 giros, isso quer dizer que eles tiveram 520 giros em 26.052 anos. E nós, 26.052 anos do giro da Terra em volta do Sol. E aí isso é meio análogo Sim. ao dia É fora muito. do tempo, né? Se a gente tem um dia que é um pedacinho a mais, de 364, vai mais um, para sincronizar a ordem cíclica tridimensional com a ordem sincrônica quadridimensional, que revoluciona o tempo, a matéria, desdobra, redobra. Esse diazinho a mais é a mesma coisa lá. O que que é 52 para 26 mil, né? É um, Então, um, fa- perdão, pode falar, Diogo? Desculpa, eu cortou. é um fator mais um, né?
os 52 para 26 mil. Posso até fazer essa conta aqui. 26.000 divide por 52 vai dar 500. Então, você está falando que, se a gente pegar um dividido por 500, está falando que é Não, 0,2% do ciclo dos 26 mil anos. Não chega a ser 1%, mas é como numa engrenagem de duas ordens e que aí tem uma folguinha para ela se reajustar e começar a ordem de novo. Então, por mais que existe essa informação, ela pode perfeito. estar equivocada, Mário, a o Gerimário, natureza. Perdão. vê se tu consegue liberar para ele aí. Ah, perdão. Eu vou dar um stop nesse Acho que share aqui. ele caiu, acho que tá voltando de novo. Ah, mas não apareceu aqui ele ainda não. Não? Deixa eu mandar mensagem para ele para ver o que tá acontecendo. Então era basicamente essa visão sobre a matemática, né? A matemática numa grandeza e o que que me pegou? Puxa, não é em 52 aqui, mas é 52 anos depois de 26 mil, ambas as contagens se sincronizam em escalas diferentes. Sirius A sobre Sirius B numa grandeza e nós aqui na Terra numa outra grandeza, mas todas sincronizadas. Então, o 52 ele tem importância, porque ele é o próprio número que se apresenta nos 26.052 ali. Ele é como, não é um dia fora do tempo, mas é como um jubileu de anos fora do tempo para ressincronizar essa contagem galáctica numa ordem maior, né? Então era esse mais ou menos o papo que a gente teve sobre Sirius, né? Tá falhando a minha conexão, deve ser a minha conexão, gente. Sim, perfeito, tranquilo. Tá mandando mensagem também aqui pro Gerimário, que ele tá voltando. É, então, mas assim, Flávio, realmente sensacional. Tu conseguiu provar que 50,13 é igual a 52. Não sei se você tá me ouvindo, como é que tá a conexão aí? Tá, ruim só de eu Alô, emitir alô, para alô. vocês, mas eu tô recebendo vocês sim. Ah, maravilha. Não, assim, eu fiquei impressionado porque tu conseguiu. Eu falei 50,13 para 52, eu falei que era impossível, que não dava para aproximar, que era algo. Eu já estava descartando, né? E assim, tu conseguiu provar numericamente que 50,13 também é 52. Assim, a gente tem que fazer um post compartilhado, acho, sobre isso, assim, porque depois do post falando, né? Nossa, agora, né? Meu mundo caiu, me ajudem. E dizer assim, olha, já encontramos o elo perdido do tempo aí e vamos provar para vocês que 50,13 é igual a 52, porque é sensacional. Essa matemática, assim, foi uma inspiração que tu recebeu, assim, dos mais galácticos para chegar, porque eu não entendi, sinceramente, o cálculo eu não entendi, como é que tu multiplicou por 12, multiplicou por 13, que virou 167, que chegou em 26.052, né? Não entendi, mas eu acredito. Eles são mínimos múltiplos comuns, para simplificar, né? O 501, que já é 10 anos deles, o 501 para gente, e o nosso 52, eles só vão se sincronizar, ter um múltiplo comum, que ambos são feitos de números primos muito diferentes. Porque é isso, né? Quanto mais próximo o número é, mas não chegou nele, mais tempo vai demorar para eles se ciclicamente se conectarem. Então é mais ou menos essa visão. O que foi maravilhoso é o resultado que deu. Se tivesse dado um outro número, eu falei, Uhum. mas não, 26.052. Eu falei, bom, então tem algo aqui. Tem algo maravilhoso aqui. Tem. Realmente é provando esse ciclo que é aquilo que eu comentei contigo de manhã, né? Se a gente for olhar só no micro, 52 parece pouquíssimo tempo e realmente assim é muito distante. Mas quando a gente vê em 10 anos, né? 10 anos, querendo ou não, de 2012 para cá já se passaram 13 anos, né? Então é isso, né? Tipo, a gente viveu ali aquele ciclo 2012, 2013
E a gente está vivendo agora essa nova onda, como dizem, né? Porque pelo que eu estava estudando ali no ciclo das manchas solares, são ciclos de 11 anos, ciclos das manchas solares. E que isso Uhum. aconteceu, exatamente, isso aconteceu, era para ter acontecido e aconteceu já, né? Um ciclo de uma mancha solar lá em 2012 e mais 11 anos da 2023. Então a gente está exatamente há 11 anos depois do fechamento do ciclo em 2012 e agora a gente está vivendo isso de novo. Aquilo que já estava acontecendo em 2012, agora a gente está vendo mais uma enxurrada de feixe de luz de informação, né, para realmente ascensionar, né, nesse quesito, né, de explodir a mente mais uma vez e compreender por que está acontecendo tudo isso agora, né? Então, sensacional. Para mim, ciclo de 52 já é mais uma fronteira superada, né? Aquele limiar, né? Porque eu vejo muito como essa questão do a gente tem ali determinado nível de consciência e tudo mais, mas se a gente não investigar, não ir além, não olhar para isso, a gente fica preso naquela mesma consciência e não evolui. Então, assim, tem que chegar um momento realmente, opa, né? Vou parar para olhar para isso e ali onde está o desafio é que exatamente está a transcendência, que daí agora a gente vai entrar na onda encantada, a gente vai ver esses pulsares, né? O tom lunar conectado com o tom cristal, né? Por que que o desafio depois a gente compartilha ele e tá tudo realmente conectado. A multidimensionalidade mesmo perfeita da estrutura das ondas encantadas também, né? E da numerologia aplicada aqui na matéria, na 3D, para compreender a quarta, quinta e as outras dimensões. Incrível, né? Eu tô no céu ainda. Com essas informações. Parece que tirou um peso, assim, das costas, assim, né, não precisa realmente abandonar e começar tudo do zero. Eu já estava quase voltando para Matrix depois dessa. Ó, só pra você ter uma noção, o dia fora do tempo, um dia de 364 dá 2,7%, alguma coisa assim. E 52 de 26 mil é 0,2. Então é menorzinho ainda o pedacinho de aproximação. É mais aproximado ainda. Então é muito mágico mesmo. Irmão, vamos compartilhar então aqui alguma Sim. imagem da onda, é isso? Aham, tu tem alguma aí? Se não, posso enviar para ti. Tenho não, pode mandar, por favor. Fala, querida. Eu tenho uma boa que tem uma que tem todos os pulsares. Boa noite, gente. Só vou pegar o gancho aqui. Diogo, você agradece ao. Tem um rapazinho que me mandou uma mensagem no meu. Acho que, como ele viu sua dúvida, ele mandou na minha página. Aham, Ele quem tá foi? entendendo também, né? Porque eu nunca tive. Só vejo as postagens, mas eu nunca participei de de nenhum evento com você, né? Junto, assim, que eu entro bem pouco também. E aí ele me mandou, a hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, eu não sei responder isso, não. Eu falei, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aí Flávio me mandou mensagem à noite, a gente conversando. Falei, nossa, o Diogo tá lá com uma dúvida e tal. Eu falei assim. Aí ele falou, não, mas isso dá para explicar. Aí ele começou a falar, falei, nossa, manda essa foto do que você tá falando, desses cálculos para ele, porque ele tá precisando dessa ajuda. Eu E o tô. rapaz é um humano harmônico. Humano Harmônico, como que é o nome dele? É, Gabriel, Gabriel Humano Harmônico. é um que faz poesia. O Gabriel, meio cabeludinho, agora eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele é humano harmônico. Ele tá sempre assim, é, nas páginas comentando alguma coisa. Ele deu uma pausa agora, mas era que ele olhou, ele me mandou. Depois eu te mando para você ver quem que é. Manda, eu acho que eu sei quem é, mas me manda depois pra eu agradecer ele, porque. Porque graças a ele falou para mim, aí eu falei para o Flávio, e o Flávio chegou até você. Então, assim, um humano trouxe para a Terra, que trouxe para sincronizar bem no dia de Terra cósmica, né? Então achei muito, Bem muito mais sincrônico. E eu sincrônico. falei pro Flávio, foi meio que um pedido assim de ajuda, me socorram, porque agora eu não sei como sair daqui. Então, era só isso mesmo que eu queria falar, gente. De Pode. ponte terra autoexistente, trazendo.
As sincronicidades. É, Ah, Ai, meu Deus, é sabe? muito maravilhoso e engraçado. Depois de superado isso, hoje realmente começou, o dia já começou bem intenso, assim, espelho magnético, a sonda começou bem forte. Mas realmente parece que abre os caminhos, né? Parece que quando tem algo que não tá fluindo, é porque tem algo ali bloqueando. E às vezes uma coisinha assim que a gente não quer olhar, deixa para embaixo do tapete, é o que está bloqueando realmente os recursos, a energia chegar, seja, né, financeiro, todos os aspectos, né, relacionamentos. A gente precisa olhar para esses aspectos que nos incomodam, né? É isso. Diogo, eu recebi aqui, mas eu lembrei aqui que tem uma querida que tá cheia de artes muito massa, que é a Amanda, né? Vou falar para ela compartilhar uma dela também, que ela produz muito essa questão numérica, assim. Acho que por isso que o humano, também humano, né? Humano, procurou ela, porque ela detona muito com número. E ela tem um trabalho também com esses pulsares, né? Eu vou abrindo aqui, se ela me mandar, Abrir. depois a gente e o quê, abre Flávio? as artes dos pulsares, e se tiver também do castelo com os pulsares, a gente vai falar um pouquinho da onda, né? É dessa onda aqui? Então, peraí que eu vou procurar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Share screen. Temos esse arquivo aqui. A gente aqui tem das ondas como um todo, né? E aí, Diogo, você que me fala, você quer fazer uma leitura da onda do espelho ou aproveitar a energia do espelho para fazer a leitura sobre todas as ondas, né? No sentido de. É, não, a gente aproveita para utilizar a onda do espelho como referência, né, como base, que daí a gente já faz esse estudo para essa onda, aproveitando também que tem duas pessoas dessa onda aqui, dois enlaçadores solares, mas é um estudo que realmente, né, entendendo esse movimento da onda, a gente vai aplicar para nossa pessoal e para as outras ondas, mas acho que dá para trazer aquela tua explicação ali que a gente conversou pela manhã, né? Principalmente trazendo, porque quando a gente fala ali os tons, e quando a gente aprende na lei do tempo, o tom 1 é magnético, o tom 2 é lunar, o tom 3 é elétrico. E aí a gente vai entendendo no dia a dia, na prática, né? Esse tom traz essas palavras-chave. Mas eu acho que quando a gente vai por esse caminho, que o um é o tom magnético, é a unidade, é o ponto, o 2 já é a linha, né? E daí já traz toda essa filosofia mesmo da guimatria, eu acho que faz muito mais sentido, né, para quem já está estudando, já conhece, ver por esse olhar. Então, se tu puder trazer assim, e aí, mais pro final, a gente pode ir trazendo aspectos mesmo de interpretação dos pulsares, e daí, se precisar de exemplo, a gente usa essa do espelho. Eu acho que, Maravilha. assim, A Eliana e a Magda estão acompanhando, tá tranquilo? Show. Bom, o Diogo com certeza já passou para vocês aí conhecimentos sobre os pulsares, né? Vamos, vamos desdobrar novas chaves a respeito delas. Deixa eu ver se a Mandinha mandou. Não. Que é o seguinte, né? É o que o Diogo falou. No início, a gente sempre se conecta com a unidade de cada pin, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui para quem tiver no celular. A gente vê grande aqui, pronto. Legal que ele foi feito em Corel ou algo análogo, ele consegue ficar legal, né? Deixa eu só ver se eu tiro um pouco do aqui. Então a gente primeiro entende as câmaras, né? Depois a gente entende que tem quatro câmaras que são meio que principais no sentido de composição da onda, mas todo Kim tem o mesmo grau de importância. E a gente começa a estabelecer relações entre os Kins. Só que a gente já vê isso dentro da lei do tempo, com geometrias sagradas colocadas ali dentro. Acontece que quando a gente consegue compreender isso através da mesma visão das escolas iniciáticas, né, a gente compreende o que cada número desse essencialmente quer dizer antes de enveredar para o significado mais dentro da cosmologia do 13. Então, quando a gente compreende o número um, é o número da unidade, né?
A unidade que representa o todo galáctico, que representa Deus, que representa todos nós juntos, quando a gente não tem mais a visão da separatividade. Então, do ponto que estamos, o ponto 1 é um lugar de voltar para a convergência, voltar para a fonte, né? Então, quando você tem estabelecido o nome magnético, é justamente por esse princípio que um único ponto, se não tiver dimensões à sua volta, ele meio que atrai tudo à sua volta. A teoria do Big Bang fala a respeito disso, de um ponto que tudo converge. Os buracos negros, que por mais que eles tenham massa, tenham profundidade, dimensões, eles são um ponto no meio do todo que atrai. Então, o um é essa visão magnética da atração da unidade. Quando nós vemos o 2, ele é o princípio da dualidade, da polaridade, de negativo e positivo, e assim por diante. Quando a gente vê o 3, é dessa polaridade, dessa dualidade, surge um triângulo, uma seta. Então, quando nós percebemos isso sobre a ótica da geometria sagrada, o 1 é um ponto adimensional, né? Ele é um ponto, ele não tem dimensão. Como o átomo, por exemplo. Quando a gente vai para o 2, existe um ponto e outro, e você pode arrastar e criar uma linha. E eis que essa linha é uma dimensão. Quando nós colocamos o 3, é a primeira vez que nós temos eixos e a relação, ela não é mais uma relação só de paridade ou de espelhamento. Por mais que o espelho possa ser um olhar do oposto, né? Não do igual. O 3 ele é uma visão já perpendicular. Quando nós vemos um triângulo, da linha ele faz isso, né? Então, entre uma polaridade e outra, existe uma seta apontando para uma visão superior. Por isso as pirâmides, por isso a visão de olhar para os céus, é essa compreensão lá das escolas iniciáticas de resgatar esse chamado ao cosmos, esse chamado a Deus. É compreender uma árvore como um princípio que está olhando sempre para o cosmos, né? Está sempre buscando chegar até as estrelas. Então, o 3 ele dá esse princípio. Esse princípio é o mesmo princípio do começo, meio e fim. Então, as escolas iniciáticas usavam o triângulo para um princípio de construção de caminhos. Construção. Eu tenho um começo, eu tenho um meio, eu tenho um fim. E a escala, né, um triângulo desse tamanho, para caber num triângulo muito maior, depende do tamanho do projeto. Mas a estrutura não muda, começo, meio e fim. Existem vários segredos dentro dessa dinâmica, né? E até vou aproveitar e fazer um jabá, nós vamos desenvolver depois, daqui 2 semanas, se não me engano, a gente vai falar sobre o poder do número, um curso que tem a ver com trazer essas escolas iniciáticas, a matemática sagrada e a geometria, para contemplar a visão da lei do tempo, estabelecendo as bases como essas escolas que já foram de outros tempos, né? E agora com a nova era, com o Yin voltando como uma energia empoderada, fazer alquimia com esse Yang que vieram dessas escolas também, nesse pós 2013. Diogo, por favor, levantou a mão, manda bala. Sim. Não, meu amigo, desculpa te interromper. É só que o Gerimar, ele tá tentando entrar, ele disse que pediu pra... Se tu quiser me colocar até de co-host, aí eu fico te ajudando a liberar. Ah, claro, eu vou colocar aqui Diogo, deixa eu ver, o host. Ainda bem que eu habilitei isso que eu não estava sabendo como fazer. Ele não apareceu aqui para mim, mas pode ser que às vezes na tentativa foi bem a hora que eu não olhei, né? Tá, então vou pedir para ele solicitar de novo aqui. Valeu, gratidão. Pode continuar o raciocínio. Então, esse triângulo, né? Tanto que a gente tem aqueles lugares do olho, do triângulo, as trindades espirituais, eles sempre são um apontamento para chegar em um dado lugar. Você já tem um sentido. Quando a gente vai ver nas dimensões, ó, o 3 que é no tom elétrico, é a dimensão dos sentidos. E a gente entende os sentidos como sentido sensorial, de fato é. Mas é também no sentido de apontar para um lugar. Veja, se eu só tenho 2 dimensões, ou só tenho uma dimensão e 2 pontos, não tem muito o que questionar. Ou eu fico onde eu tô, ou eu vou para outro lado, né?
Só que tudo isso é uma visão holográfica, porque nada está parado assim, tudo está em movimento. Então o 3 ele surge como um movimento de perceber que entre o 1 e o 2 existe uma polaridade que ajuda a definir cada um, mas é no 3 que ele tem um movimento perpendicular. Ele vai ao encontro de uma outra direção. E isso sotiliza a dualidade. Isso demonstra que essa polaridade ela foi num momento. E a gente aqui na matéria está todo momento se apegando a um dos pontos dessa polaridade, né? E fica ecoando sobre ela ao invés de soltar e permitir que o movimento do tempo naturalmente vá dissolvendo esses conceitos. Não à toa, nós estamos no espelho magnético. Amanhã, que é o próximo Kim, a tormenta, ele vai ser a polaridade desse Kim. Em outros dias, eles não são necessariamente a polaridade. Mas o que que mostra? Que cada dia, a cada cor que a gente anda, é um movimento de onda que vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo. Quando aquele Kim ele ganha o tônus do magnético, quando aquele selo, o seu seguinte ele vem polarizando. Porque até então, depois do um vem o 2. No surgimento do 3 é como um quantum energético que já começa, entre aspas, tá? Imprimir um ritmo. Começa. Porque para imprimir um ritmo, você primeiro dá um passo. Mas esse ritmo só vai fazer sentido quando você dá o segundo passo. Porque senão você está descompensando o equilíbrio, né? Então, esse tom elétrico é um sentido de um caminhar. Qual que é o dobro dele? O tom rítmico, que é o 6. E o rítmico é justamente esse lugar de equilíbrio. E 3 vezes isso é o 9, que é o solar, que é a pulsação. Então, é como se da dualidade surgiu um terceiro, que, ó, deu um quantum energético. E a partir do momento que eu ando no 6, eu faço de novo uma outra estalada e eu ganho ritmo. E na terceira estalada é uma pulsação. Então, existem outras relações numéricas aqui, que vêm nessas ordens da numerologia e dessas escolas iniciáticas, que dão uma contemplação para a gente que o Arguelles também tinha de base, para quando ele canalizou e estabeleceu essa relação na ordem do 13. E aqui tem muitas chaves aqui dentro, quando a gente olha os pulsares, tá? Quando chega o 4, ele é justamente esse lugar. Por exemplo, né, quando a gente tem uma bússola galáctica, eu não estou com ela aqui, mas imagina um círculo. E aí imagina que o meu nariz pequeno, meu pequeno nariz é uma seta que vai apontar para vocês. Então, se aqui eu tenho um Kim, o espelho, por exemplo, do outro lado dessa mandala vocês são antípoda, que é a estrela. E aqui, né, se eu apontar para cá, eu vou estar fazendo uma, né, o triângulo, ó. Então aqui eu vou ter alguém da sua família. A família terrestre tá, o antípoda sempre tá na família terrestre, então ele tá do outro lado, mas aqui para cima eu tenho alguém da minha família, aqui para baixo tem alguém da minha outra família. Então, esses 4 cantos, eles estabelecem, né? Ele fala assim, ó, desse 3 que foi o movimento, o 4 fala, tá, aqui eu pondero de novo esse 3 e aqui a gente tem algo consolidado, uma forma. E aí, beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Só um instantinho, pode repetir esse último, a última explicação? Até 4. do 3 para o 4, por favor. Então, imagina o princípio da criação, né? Da unidade se tem a divisão do 2. E essa dualidade ajuda a compor e definir. Mas para começar a estabilizar, e lembrando, né? O tom lunar ele fala estabilizando. Quer dizer que não está estabilizado ainda. Ele vem para compor isso. E nesse movimento, no próximo surge o 3, que do ponto surge uma seta e uma direção. Todas as trindades, todos os apontamentos vêm desse lugar. E eu sinto que dentro de uma onda encantada, o tom elétrico ele aponta um sentido, uma mensagem, né? Uma canalização, quiçá. O porquê pode ser o 1. O desafio, aquilo que polariza, pode ser o 2.
Mas o meu servir, ou seja, o que dá de mim eu vou levar para o outro, para o universo, uma missão, ele surge do 3. Não à toa as trindades sagradas, eles surgem do 3. Dessa visão de perpendicular para ascender. E o 4, se a gente pega um triângulo, por exemplo, para cá, e a gente coloca um outro invertido, né? Um sobreposto ao outro, dá 6, que é a estrela de Davi. Um representando o ventre feminino, o outro representando o falo masculino, ambos sobrepostos à alquimia, a alquimia sagrada, que está no tom 6 como equilíbrio. Mas quando a gente percebe isso, não precisa ser sobreposto um triângulo no outro. Quando a gente percebe, não, eu vou colocar um triângulo e vou colocar outro aqui para baixo, na verdade eu tiro a diagonal do meio, eu tenho um quadrado, um losango. Então o 4, ele é essa justa posição também do 3 para estabilizar. Falar, ó, então agora nós fechamos tudo isso. Numa mandala, nós vamos ver um antípoda do outro e um antípoda do outro, como os 4 cantos, as 4 direções. Agora, uma coisa me deixou sempre meio encafifado, né? Vocês já conhecem os pulsares? Conhecem? Perfeito. Eu me perguntava o seguinte: primeira coisa, pensando nos pulsares aqui, é o C, o rítmico, ele está no pulsar do desafio e do planetário. Mas ele também está no pulsar interdimensional, ou seja, aquele que pega várias dimensões, né? No da magnético, no ritmo e no espectral. Como um triângulo virando para um lado e esses outros pulsares harmônicos virando para o outro. Ou seja, o que que o 6 está querendo dizer Esse aqui? Tu lembra? Travou? esse Flávio está comentando, só para deixar bem claro, é o pulsar que define também o guia, né? Aquela regra do guiar. Os tons 1, 6 e 11 são guiados pelo próprio poder duplicado, né? O 2, o 7, o 12. Então, é esse pulsar que o Flávio está comentando, entre o 1, o 6 e o 11. Perfeito. Esse Perfeito. apêndice. Deixa eu ver, acho que a Amanda me mandou aqui o link, vamos ver se eu consigo acessar. E é legal também que tu trouxe, Flávio, essa questão, enquanto você vai pegando o link, do 2 que ele é uma reta, né? E só que ele falou, ele ainda não tem direção, né? O 2 ele é aquela reta, mas não tem sentido, né? Que, como você falou, o pulsar dos sentidos ele vem a partir do 3 que é o tom elétrico do serviço. Então, o 2 ele está estabilizando, ele está ali na reta, mas é uma reta que pode te levar para qualquer lugar, né? Aquela reta que está indo ali, mas você não sabe para onde. Então, na hora que vem o 3 que traz essa triangulação, e que aí ele principalmente conecta com o alto ou com a terra, é o que dá o sentido, né, para a gente ativar esse serviço. Perfeito. Perfeito. Posso pegar o gancho também, gente? Perdão. A gente está falando do 1, do 2, do 13, né? Acho que como cada um tem uma linguagem, e talvez para quem está começando, né? Eu gosto de trazer bem o básico mesmo, né? Enquanto eu tô eu não tenho comparação, né? Eu sou só aquilo. Agora, quando eu tenho 2, que é essa reta que eles falam, eu só posso ir até o outro e o outro vir até mim. Eu não tenho também outro olhar. É limitado ainda o número 2. Eu tenho uma polaridade, mas eu já começo a ter a comparação, que eu falo, peraí, tem um outro mas não é como sou eu, né? Então a gente começa já com a comparação no número 2. Quando a gente eleva para o 3, a gente tem esse triângulo, né? Então, sempre quando eu trago nas minhas aulas eu sou educadora física, eu trago isso para o movimento também. A gente faz o terceiro movimento para a gente tirar essa dúvida e entender qual é realmente a nossa essência. Quando a gente leva para a pirâmide, a gente sabe que tem esse topo. Então, imagina que a nossa reta, que sou eu e você, a gente é a base, e a gente precisa entender que tem uma visão maior, que a gente tem uma escolha agora, né? Então, o número 3, ele traz essa mudança de caminho. Eu não preciso mais ficar brigando com você e ficar me comparando ou brigando com essa dualidade. Eu tenho uma opção de novos caminhos, né? Então, o 3, quando a gente fala sobre o triângulo, ele traz esse lugar de integração de uma visão maior. A gente precisa começar a elevar e sair dessa briga, dessa reta, né? Então, não sei se vai ajudar em algum contexto, mas
eu estou falando mais para aquelas que estão iniciando, né? Mas eu acho que ajuda um pouco a gente ver o número dessa forma, principalmente o triângulo. Então, o 2 ele me traz essa base, essa reta, e o 3, peraí, vamos pensar um pouquinho mais elevado. Se eu pensasse, eu estou pensando aqui entre eu e ele nesse plano. Mas vamos pensar elevado. Então, o 3 ele já começa a trazer esse lugar desse topo. Então é isso. Obrigada, Maravilhoso. Marcos. Maravilhoso, é isso mesmo. Você sai dessa dualidade e vem numa nova direção para ser seguida. E é o meio caminho do meio também. É uma terceira referência que você não fica mais na comparação dual. Fala, tá, tem aquele terceiro ali. Ah, beleza. Então, somos todos ali numa equiparação, mais do que uma divisão, né? E aí o 4 ele vem na justa posição disso. Ele é um espelho desse triângulo para cá e forma um quadrado. Travou? Voltou? Deixa eu estabelecer minha conexão do Tô te celular. ouvindo. Vou pegar minha conexão do celular para ficar melhor, que eu acho que é a molecada jogando videogame ali na sala. Deixa eu ver aqui o roteador. Vou pegar aqui uma nova conexão. Então, esse Essa quadrado, casa aí né? gosta de jogos. Gosta, irmão. Então vamos lá. Deixa eu ver se voltou. Restabeleceu? Sim, sim, tô te ouvindo bem. Aqui. Respirando um pouquinho. Então, esse 4, né? Que é esse quadrado. Olha que interessante, no 2 fala estabilizando, né? O 3 também nas escolas iniciáticas ele já dá uma estabilizada. A gente tem que tomar cuidado com o poder negativo do 3 que é a coisa que não se mexe. Ah, então eu tô num sentido que é justamente para se mexer, mas como ele dá uma estabilidade fechada, é a primeira coisa fechada que se tem, às vezes ele tem esse princípio negativo também de você ficar só naquilo, né? E não imprimir o movimento que ele pede. Começo, meio e fim. A triangulação tem muito a ver com o estado da ação, né? Apesar de que na lei do tempo a gente vai ver que a ação ela vai ganhando proporções nas outras câmaras, tá? Mas o entendimento dessa ação, ele vem dessa ordem do 3. E o 4 ele estabelece um terreno, um plano, né? Então, por exemplo, quando eu estou preenchendo um triângulo, eu vou do 2 para o 3, do 3 para o 4 para o 5 e assim por diante, os números triangulares. Quando eu preencho um quadrado, eu tenho um quadradinho aqui, a próxima linha eu já vou ter que preencher 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Ou seja, eu tenho mais coisa a ocupar. Isso tem muito a relação do espaço, para você preencher o espaço, assim como o tempo informa o espaço, ele dá forma ao espaço. Aí nós vamos ficar um pouco mais cabeludo agora, apertem os cintos, tá? Olha só que interessante, o pulsar que a gente está falando do 4. Como é que chama essa câmara aqui, né? Essas câmaras. Pulsar autoexistente 4, 8 e 12 é o pulsar da terceira dimensão da mente. Eu ficava assim me perguntando, mas pô, é o 4? E que o 4 tem essa relação com o espaço e com a matéria, com a forma? Eu compreendo no sólido que eu percebo, né? Mas quando a gente percebe em eixos, a gente está falando de 3 eixos. Perpendicular, um plano e um de profundidade, né? Tá, mas como eu levo isso para o holismo? Como eu levo isso para o meu entendimento de dentro para fora e não só nos conceitos? Bom, se eu perceber a minha mente como uma sala que projeta essa tridimensionalidade, esse lugar de profundidade, tá tudo a partir de mim. Se eu não estou consciente disso, a minha mente, ela acha que a matéria é que é a realidade. O que eu projeto é que é a realidade, não que eu também sou parte dessa realidade que estou a projetando. E aí eu acho que aqui tem uma chave para a gente, se a gente cruzar essas informações. O tom 4 está no pulsar da terceira dimensão da mente.
como se fosse um projetor desse espaço. É a partir da mente que ele projeta o espaço. Mas quando eu ganho consciência desse processo, eu vejo que minha mente está ancorada numa quarta dimensão. Só que às vezes ela está inconsciente de si mesma. Logo, ela só fica projetando e vivendo a 3D. Quando ela se percebe dentro dessa sala de projeção, você não está olhando só a tela do cinema e o filme que está passando ali, mas você percebe também a sala projetiva e como essa sala projetiva bebe de outros filmes etéricos, digamos assim. O que nós estamos compreendendo que a Onda Encantada nos fala? Que o 4 é o número que está na 3D, que dá tônus às 3D, mas que ele manifesta o tempo informando a tridimensionalidade, num descenso de informação. Por isso o tom 4 está na 3D. Confuso? Formação cruzada, né? Quando a gente pega o princípio do tom 5, que ele é a quinta essência, a gente também na numerologia a gente fala que é o princípio da vida, que é o princípio dos prazeres, que é muitas vezes onde a gente se perde, é o princípio da potência, etc. Mas a gente pode se perder nessa carne, né? Mas a carne nos compõe, então ela faz parte. Quando eu vejo ela em termos de forma e geometria, eu tenho o pentagrama, o pentágono, etc. Mas dentro da lei do tempo tem uma geometria que eu gosto muito, que é o quadrado e um ponto no meio. Esse ponto no meio, ele representa a irradiação, a radiância. Ou seja, essa mesma visão que eu trouxe sobre o tempo quadridimensional informando a matéria tridimensional, é a mesma coisa que ocorre de uma dimensão superior, seja ela 5D, falando dela, informando a 4D, que informa a 3D e assim por diante. E quando eu falo de informar, é tanto pelo dado, trazido através dos números e através das geometrias, como em tracinho formar. Eu estou adentrando para informar e dar forma, né? E aí o tom 5 ele fala da radiação, ele fala da radiância, ele fala da quinta essência, ele fala da quinta força, ele fala desse lugar que, ó, esse sistema aqui, se eu ficar preso nele, eu não vou enxergar como ele mesmo foi feito. Que é incompleta. As lógicas racionais que o compõem, elas são completas. Uma está amarrada na outra. Mas até onde isso volta e se amarra? Eu preciso perceber uma escala maior de realidade que vai compor essa escala menor. E isso a gente percebe através de algumas práticas. Quando a gente está fazendo práticas meditativas, principalmente telepáticas com outras pessoas, e a gente consegue ter um prazer corpóreo, até, né, de sentir o corpo vibrando energeticamente, o prana, é esse o lugar da radiância desses fluidos que vêm de dimensões superiores adentrando a nossa dimensão. A radiância também é o princípio de radiosônico, ou seja, da emissão de luz. Então, se a luz é um princípio vibracional que vem de dimensões superiores, e que se manifesta aqui como onda e luz, nesses próprios princípios, a informação vem dessas ordens superiores radiando pela gente. Se o tempo nos transpassa e nos informa, o nosso corpo também é um acesso para esses portais dimensionais maiores. Então, além do que os pulsares nos dizem, que eles começam com o tom 4, né? Perdão, ele começa da quarta dimensão, através das câmaras, e depois descende para a primeira, que é a dimensão da vida, dimensão atômica. Segunda, para a dimensão dos sentidos, e terceira, para a dimensão da mente, a gente volta aqui para a quarta dimensão. E essa é uma visão para a gente perceber o tempo descendendo para a gente. Eu percebo como essas quatro câmaras estão informando, sendo as pontas maiores que do centro irradiado traz informações de um descenso superior, e que aí depois vai fractalizando nessas dimensões que já compõem a 3D. A 1D, dimensão da vida, dimensão atômica, a 2D, dimensão dos sentidos, onde se criam circuitos de energia bioelétrica, elétrica cósmica, são circuitos eletrônicos, eletroeletrônicos da realidade. E aí tem os pulsos, né? E a dimensão 3D com a profundidade, que é uma sala projetada pela mente.
Não à toa, quando a gente vê efeitos de quando a gente tem efeitos ópticos, né? Por exemplo, tem um GIF que chegou outro dia que era assim, né? Uma bailarina, uma sombra de uma bailarina virando para um lado e para o outro. E aí vem a pergunta: para que lado ela está girando? Para nenhum, é só a mente que está projetando o holograma e imaginando que ela tem profundidade. Ela está plana aqui. Então é esse efeito da sala 3D que é já análoga ao que vem de dimensões superiores. Só que inconscientemente ela não percebe isso. E ela se fecha e fica amarrada com os próprios problemas e os próprios dramas. Quando ela percebe dimensões superiores, as informando, opa, eu me percebo fora um pouco mais desses dramas. Então, eu posso ver os pulsares como as 4 dimensões somente, dentro da onda, porque ela estabelece relações radiais que vieram da 5ª dimensão, onde o tempo já passa de outra forma. Da sexta já não há mais tempo e assim por diante. Mas existe uma modelagem das 7 dimensões dentro da lei do tempo, e tem outras 6 que são as dimensões espelho. E aí, eu quero que vocês enxerguem a onda independente dos pulsares. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos todos eles, né? 4D na verde, 1D, 2D e 3D. E todas essas câmeras estão relacionadas. O tom elétrico que se traz uma mensagem é no ressonante que eu recebo essa mensagem num alinhamento cósmico. Assim como a coluna mística é o alinhamento cósmico do Tzolk'in, o tom ressonante dentro de uma onda é o alinhamento onde todos os meus corpos estão alinhados para receber esse descenso. E depois eu solto isso, espectralizo isso em termos de energia e de luz, e assim por diante. Então existem 1000 relações aqui. Só que a gente tem uma fotografia das visões das dimensões. E existe a fotografia dos pulsares harmônicos, que é a relação não das famílias, né? Vamos pensar na onda do espelho. Aqui tem o espelho magnético, aqui tem o vento harmônico, aqui o enlaçador de mundo solar e aqui o cachorro cósmico. Todos brancos. Então, dentro de uma onda encantada, a raça raiz, que começa uma onda, ela vai estar em todas as outras câmeras, nas mesmas cores. Agora, eu também tenho uma outra relação que é cruzando dimensões. Para eu perceber que todas as dimensões estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, o que que ocorre? Eu tenho o pulsar, por exemplo, como o Diogo trouxe, né? O pulsar harmônico do tempo-vida. Que eu vou pegar a dimensão 4D, 1D, 2D. E aí não é a raça raiz que está aqui, é a família. Então, se a família do espelho é a família sinal, a família terrestre sinal, eu tenho o espelho aqui. Depois eu vou ter macaco rítmico. Não. Deixa eu ver. Falei besteira? Não. Errei. Espelho. Depois eu vou ter noite rítmica. Noite, isso. E depois aqui, no espectral, eu vou ter o amarelo dessa família. É a estrela. E é justamente a família. Ele é um antípoda, né, do espelho, a estrela. No tom espectral tem sempre o antípoda. Então eu estou cruzando dimensões. Então é como se a gente recebesse essas dimensões bem conceitualmente separadinhas, girando para um lado e girando para o outro, eu estou cruzando. Porque, vamos lá, vamos brincar de uma coisa aqui também. A gente falou do ponto. Então o ponto ele não estava em nada disso, ele estava dimensional. Depois a gente falou da linha. Depois a gente falou do plano, né? Só que e aí imagina que isso aqui não é plano, isso aqui é um cubo, tá? Mas no tempo, a quadridimensão ela tá assim, ó, ela tá se curvando sobre si mesma. Então, lembre-se quando a gente olha esse desenho ele tá 2D, mas a gente pode ver ele 3D e imaginar ele 4D. Então, descendendo desse ponto radial da 5ª dimensão, na 4, essas geometrias elas estão se dobrando sobre si. Então, quando eu tenho os pulsares das dimensões, elas cruzam. E aí, o que que é o cruzar? Imagina que é uma camada,
4D, aí tem a 1D, tem a 2D, tem a 3D. Mas quando eu tô cruzando, eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô dançando com elas e trocando informação como neurônios. Então existe essa outra relação também. Por isso que o tom 6, que é rítmico, ele tá tanto no 1, no 2 e no 11, que é o propósito, ele equilibra o propósito do seu desafio. Porque ele tá no pulsar do desafio, mas ele também tá no pulsar harmônico do propósito. E assim por diante. Gente, tudo bem aí? Sim, perfeito. E tudo acontece radial, né? A gente está trazendo esse exemplo ali da onda, mas a gente começou a onda encantada do espelho. Hoje está mais forte essa energia do espelho, trazendo o propósito, mas praticamente a gente está recebendo esse pacote de 13 dias, né? E já tendo acesso às informações dele, e tudo sendo radiado, né? Eu gosto sempre de trazer também, Flávio, que nessa estrutura da onda, do 1 até o 5, que a energia está descendo mesmo, né? E no tom 5 é o tom harmônico, a gente recebe todos esses recursos, né? E daí o tom harmônico ele vai distribuir esses recursos, mas realmente é o movimento descendente, né? Do tom magnético conectado lá ao propósito, ao divino, e aí aos pouquinhos essa energia vai descendo no 2 no 3 no 4 até chegar no 5 que é praticamente na Terra, digamos assim, e depois começa a estender no 6 no 7 no 8 no 9 aí traz a intenção de novo, eleva de novo essa frequência para o alto, sobe até o cristal, coopera e depois transcende. Então, Vira que pro daí próximo. vira pro próximo. O tom 13 já conectado com o tom magnético da próxima onda também, né? Por ser da mesma dimensão também, da quarta dimensão. Puxa, adorei, irmão. Eu já tinha visto as significâncias do plano da ação e da extensão da ação, mas essa forma de imaginar descendendo é o próprio princípio do da quinta força, né? Você está Uhum. descendendo essas informações. A própria geometria pulsar é essa visão de descender as informações. E aí no quinto ela pega o comando disso para estender a ação. Maravilhoso. Ela já está com todos os recursos, né? Porque, entendeu o propósito, entendeu o desafio, o serviço, deu forma, mas só no tom harmônico que realmente vai começar a ter todo o recurso necessário para começar a estender, né? A caminhar, a ganhar ritmo, né? Tom 6 e estender isso. Aqui Maravilha. mesmo, né? Nesse plano da matéria, e depois no tom solar volta de novo a trazer essa ascensão, né? Com a intenção, porque para mim a intenção vem muito desse pedido mesmo, do conectar de novo com o propósito, com a unidade, e aí começa de novo a energia a subir, e aí estabiliza no, né? Fecha e encerra no cósmico. Maravilhoso, irmão. Eu vejo essa conexão, né? Por mais que os quatro estão interligados, o 1 e o 9 estão bem interligados, e o 5 e o 13 estão bem interligados também, mas tem Uhum, relações cruzadas em todos eles, né? Então, o guia do solar é o harmônico, né? O selo do harmônico, o guia do magnético é ele mesmo, e o guia do cósmico é justamente aquele Kim daquela cor, né? Como a Amanda me mostrou ontem, que não tá na onda, né? O único daquela cor que não tá na onda. Então, por exemplo, aqui nós temos o espelho, o vento, o enlaçador e o cachorro. uhum. Não tem o mago. O mago guia esse cachorro. Olha só que legal. Interessante, A interessante. Mandinha me trouxe essa ontem. Uma chave. Chave. Porque, por isso a importância quer dizer o quê? Todos os brancos estão presentes, mas numa Uhum. escala aqui onde esses quatro estão mais. A gente está hoje no tom magnético, mas a gente já está recebendo informação do cósmico, do solar e do harmônico. Só que na 3D a gente vai vivenciar cada dia para ir percebendo, etc, né? E aí tem essa outra relação que eu conversei com o Diogo hoje, que é, tá, eu entendi as quatro dimensões. Vocês já ouviram aquela frase na lei do tempo que 4 está para 7, assim como 7 está para 13? Isso é uma chave enorme para várias coisas. Quantas dimensões nós temos nos pulsares? 4. Quatro. Então vamos desencanar um pouco dos pulsares, vamos fazer esse 4 virar 7. Nós temos aqui também as 7 dimensões
propostas pelo modelo radial do universo. É uma proposta que o Arguelles traz como uma percepção de um torus. Então, o que que isso quer dizer? Dimensão 1, esquece que aqui é 4D. Imagina que ela é 1D agora, tá? Uhum. Então, 1D, magnético, o átomo. 2D, o sentido, um circuito. Você tem como pulsar uma informação para o outro lado e o outro lado mandar de volta. Um circuito de neurônios. O elétrico é o 3, é o 3D, a terceira dimensão. O autoexistente, o 4D, a quarta dimensão que envolve a 3D. Por isso que forma uma câmara aqui e faz esses 4 eixos. A partir dali, já o tempo passa de uma outra forma e tem a 5D, a radiância. A radiância de um lugar de luz, onde ainda tem formato, as nossas energias, ainda é separado, porém elas têm uma sutilização energética, né? Muito mais sutil, o tempo passa de uma outra ordem, as pessoas estão mais conectadas, o seu corpo, seu eu superior está ancorado nessa quinta D, né? A 4D é onde tudo se sincroniza no tempo, como arte. A 5D é onde isso já se dissolve mais um pouco e os espectros de luz estão lá evidentes. Luz e som. E aí na 6D já não há mais tempo. É tudo uma dimensão de pura luz. Disse que está ali os programas angelicais, os anjos. E aí que interessante, né? O tom rítmico, ritmo com luz. Lembrando que tudo na lei do tempo é composto de luz e som. Enquanto o som é a vibração primordial, sem se densificar no mínimo de uma partícula que é a luz, mas ela, como onda, também é uma vibração. Aí nós chegamos no tom ressonante, que é o vazio, o tubo falante de Deus. A partir daí, a gente tem o 4 está para 7. Eu passei dos pulsares para 7 dimensões. E isso tudo vista nessa perspectiva, como o Diogo trouxe, ascensional. Estamos ascendendo dimensionalmente. E aí tem outra chave agora. Se a gente olhar para esses nomes aqui que vão depois do ressonante, 4 está para 7, assim como 7 está para 13. Então vamos para 13 dimensões. Vocês já perceberam que aqui tem um descenso de informação? O galáctico, maior ordem universal, por mais que a gente pode dar outros nomes para sistemas junto e tudo, mas o galáctico está ali. Para depois o solar, para depois o planetário, para depois a sutilização dessa matéria em termos de luz e espectro, que é o espectral, energia, visível ou não visível, mas que já é densificada ou desdensificando. E aí depois volta para uma coisa cristalina, que é o cristal. Só que o cristal, ele mantém a forma da geometria sagrada, né? Ele demora anos, centenas, milênios, etc., para se formar, porque ele tem a geometria composta dentro dele mesmo. E depois o cósmico, opa, aí voltou tudo para uma grandeza maior ainda. Vamos imaginar agora isso. Quando eu olho para a galáxia, há algo mais iluminado nesse lugar físico do que a galáxia? É a própria manifestação de luz, é a galáxia. Por isso a inteireza, a integridade, etc. E a modelagem, como também esse lugar de uma. Já tem um modelo ali, né, na galáxia. Aí você descende para o solar. Então, qual que é o espelho, né? Disse que as dimensões além do 7 são dimensões espelho. Claro que dentro da cosmologia do 13 existem outras cosmologias, tá? Então, quando eu olho para a galáxia e eu vejo a coisa maior, a iluminação maior que tem, eu estou espelhando a dimensão 6 da luz, que é ascensional. E engraçado, eu posso acessar Runabiku, mas só a partir da minha mente. Fisicamente, eu não consigo acessar Runabiku através da matéria, apesar de eu ser composto dessa matéria que vem de lá. Mas a transmissão, ela se dá no corpo sensorial, por quê? Porque a escala de grandeza da nossa existência aqui, a gente não pode chegar perto do centro da galáxia. Nós somos a galáxia, nós estamos na galáxia, nós somos ela. Composto dos mesmos 4 átomos
mais presentes nessa galáxia, que são os mesmos 4 átomos que nos compõem. Então, veja, dimensionalmente falando, em escala, no universo, a galáxia já é nosso próprio Deus ou nossa própria dimensão de luz. Quando eu espelho o solar com o harmônico, o que eu estou querendo dizer? Se aqui é dimensão da energia, de emanação de energia radiosônica, o Sol é a representação dessa emanação de energia para a nossa vida. O corpo maior dentro do nosso sistema que nos emana essa energia. E é anteninha para as outras estrelas em dimensões que vão ser inalcançáveis fisicamente. O planeta está alinhado com a quarta dimensão aqui. A gente não fala que o planeta Terra é uma nave do tempo, porque em volta da sua massa ela desdobra o cosmos e dobra tudo em volta de si na sua gravidade, dilatando o espaço para que ela se sincronize no tempo. E nós estamos dentro dessa nave. O espectral, ele espelha o elétrico, ou seja, a dimensão de luz sutilizada, de energia sutilizada, está análoga à nossa terceira dimensão. Por quê? Porque o espectro de luz visível, eu consigo enxergar essa luz, uma range dessa luz somente, né? Ou seja, isso é a própria maravilha da gente perceber na tridimensionalidade o que há além dela, mas é a partir dela. Quando eu chego no cristal, o cristal, quando a gente pega um cristal na nossa mão, ele é um portal para esses circuitos de sentidos. Tu pega a partir do cristal, você acessa outras dimensões e outras realidades, porque você emprega uma seta como esse circuito de energia que rola na 2D. E o cristal ele que recebe esses engramas, essas geometrias. E o cósmico? Assim como um torus que do polo norte vai e ascende e depois retoma o polo sul, o um mínimo do átomo se torna um macro do cosmos. Então, é o próprio Torus voltando para si mesmo. Quando eu encaro essas grandezas físicas, na sutilização, na densificação, na escala, eu estou também analogicamente acessando os ascensos das dimensões que vêm do 1 até o 7. As dimensões espelhos depois se espelham para lá. 4 está para 7, assim como 7 está para 13. Então a gente tem muitas outras chaves aqui, né? Agora, para vivenciar, para cada coisa serve para cada coisa. Os pulsares é para entender o tempo, é para entender a onda, é para entender o princípio radial dela. Quando eu vejo isso aqui, eu percebo essas ordens em mim. Era isso, irmão. Faço a bastão da fala que eu já falei um monte aqui. Nossa Senhora. A mente tá assim, ó, explodindo. Muita informação valiosa, né? Nossa, realmente, assim, nunca tinha olhado para a Onda Encantada com essa visão, assim, realmente gratidão. Por isso que eu falei, não, eu vou ter que chamar o Flávio aqui, porque, né, vai trazer um outro nível mesmo para olhar das Ondas Encantadas, né? E ainda mais da Onda Encantada do Espelho recebendo toda essa reflexão dos universos espelhos, né? Porque aquela coisa, né? Como eu comentei no início, você receber a informação que ela é dada e você sente ali e começa a utilizar na prática, né? Ah, eu tô magnético do propósito, tô lunar do desafio, tô magnético do serviço, já traz uma consciência muito forte, mas saber realmente como isso avança no universo, nas dimensões e na geometria, realmente, assim, é a expansão da mente, assim, no nível master. Inclusive, né, agora eu olho com mais consciência para essa questão. Nunca tinha olhado para perceber mesmo, né, que depois do tom ressonante começa a diminuir de novo, né, galáctico, solar, planetário, espectral, volta, né, para o tom cristal e depois volta para o todo. Então, é incrível mesmo que a proporção do 4 está para 7 e do 7 está para 13 está na onda com certeza, né? Eu já tinha olhado isso dentro do sincronar das 13 luas, né? Mas a questão das 4 harmônicas, das 4 cores,
né? E dos 7 dias da semana, que dá os 28, das 13 luas, eu tinha chegado até aí, mas dentro da Onda Encantada eu não tinha visto a proporção também. 4, 7 está para 13, até porque agora que a gente está entrando no centro da matriz do Tzolk'in, vai vir de novo essa proporção, né? Porque a coluna mística é a coluna do meio, e ela começa exatamente no dragão autoexistente, que é o tom 4, e traz de novo, né? Proporção 4, 7 e 13. E é infinito, né? Realmente é um conhecimento que só expande e cada vez confirma mais, né? Que é tudo realmente um grande programa matemático de vida perfeito e que 50,13 também é 52. Ainda tô digerindo essa informação, mas estou muito feliz realmente com essa chuva mesmo de informações que tu trouxe hoje para realmente assim, né, continuar com alegria, né, no movimento e não deixar nada embaixo do tapete, né? E aí, né, fica mais uma vez o convite, se de repente em algum momento a gente poderia fazer uma live ou no lançamento também, né, do Sirius Game, ou se a gente faz um post compartilhado, porque eu preciso trazer essa informação também assim para não deixar o post lá, o Sirius, e agora tô na dúvida, é uma farsa, não é, e tal. Então, para a gente fazer essa nota de esclarecimento que foi achado o elo perdido do 52 e tenho certeza que todo mundo que estava também com essa mesma dúvida agora vai conseguir olhar para Sirius no dia 26 realmente assim com muito mais alegria, né? Começar esse novo ciclo do Mago Harmônico, que eu acredito que vai ser realmente um ano-chave também, porque a gente está no ciclo de 13 anos de mago. Então vai vir um mago harmônico. O mago harmônico é o Kim, que foi o que o José Arguelles e a, né, a Rainha Vermelha começaram a receber as transmissões da história cósmica. Então vai ser um ano realmente assim de vir muita informação que está na história cósmica e né, toda essa questão aí do Kim 174. Também a frequência 174 é uma frequência do solfégio também super curativa, super forte também, pela numerologia mesmo do 174. Enfim, tamo junto, né? Desejo sucesso aí no lançamento do Sirius Game e também do teu curso, né? Da numerologia com a Guimatria. Tenho certeza, assim, que tá, né? Com toda a tua elegância numérica, né? Que você traz tão bem. Fico muito feliz. E é isso, gente. Para a gente também não estender muito, né? Essa onda encantada do espelho promete muito, né? Realmente, ah, com essas informações dá para a gente também dar uma analisada agora. Fica o estudo de casa, dá uma olhadinha, né? Em cada uma das posições dessa onda, onde é que tá, né? Qual dimensão, enfim, faz o estudo também da sua onda, que vai abrir também bastante informação. E aí, quem está na mentoria comigo tem um grupo também que tira dúvidas do WhatsApp, mas a Aline e a Amanda também, que bom que a gente agora tem esse contato mais próximo também, a gente, né, se conectou, e, né, a gente também pode fazer parcerias aí para os próximos trabalhos, próximos dias. E fica o convite também, eu faço mentoria sempre, todos os CELs, mais ou menos esse horário das 7 horas. E se algum momento vocês quiserem também, de repente, trazer alguma coisa, mostrar o trabalho de vocês, eu fico muito feliz de poder abrir também esse espaço para vocês mostrarem o trabalho. E é isso, gente. Vamos cooperar, vamos seguir juntos. E da minha parte é isso. Se alguém quiser trazer alguma palavra antes de encerrar, senão a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer a paciência de vocês, porque é de informação muito densa às vezes, né? Por mais que ela é no campo do sutil, é muita coisa que vem. A gente nem falou das harmônicas ainda, que tem outras coisas, porque nessa relação do 4 no 13 aí por isso que a gente dá uma importância para essas harmônicas, as quatro cores. É como se dessa visão maior, macro, o micro começa a fazer um sentido de dentro que brota, né?
E a gente pode também fazer mais pra frente. Super aceito, Diogo, o seu convite. Bora fazer sim dessa semana pra próxima. Agradeço também a Amanda e a Aline, que foram. E aí, topam? Bora! E pá, espontaneidade. E conhecer a Magda aqui, né? Ter esse momento com ela e também os demais que estavam aqui. Um grato prazer, Quero gente. falar um pouquinho. Posso? Por favor. Não, quero agradecer, né? Uma informação que eu amei, assim, entrei mesmo nessa energia aí, acho que isso daí é super interessante, né? Um aprofundamento nisso seria muito bem-vindo, né? Me fez lembrar aqui de um pouquinho do que eu conheço da numerologia, né? Mesmo os números, né? Porque eu sou o 4, minha data de nascimento somada é o número 4, é o número que eu sei um pouquinho é da organização, né? Da disciplina e da organização 4. E aí, e interessante, eu agora olhei ali, eu falei, nossa, o tom autoexistente, eu sou tormenta planetária, mas o tom autoexistente sempre me chamou atenção, sempre me chamou atenção, assim, muito. Aí eu falei, caramba, essa relação, né? Então, assim, achei precioso isso, achei precioso. Aí o 4 falando dessa organização, quando você está nessa organização, vem o 5 que é o movimento. Eu entendo um pouquinho, né? Então, o 5 eu sempre vi como um movimento, né? E pensando ali na, né, nos três, aí eu botei até aqui escrito da chamatrina, Pai, Filho e Espírito Santo, caindo exatamente no tom 7 da ressonante. Gente, faz todo sentido esse estudo, para mim, pelo menos, foi uma coisa, né, muito especial para participar aqui. E assim, eu tinha outra live para assistir, porque já estava assistindo o dia inteiro. De repente eu entrei ali, vi, eu falei, caramba, eu tô com muita saudade de participar da mentoria do Diogo, deixa eu entrar lá. E assim, tudo tem a ver, né? O coração vibrou Era para estar. e era para estar. E Sirius Game, mas como é seu nome? Flávio, eu sou Ah, Flávio Flávio. Mitz, primeira honra. Olha, muita Dra- gratidão, tá? E a Aline também é muito legal saber o Kim das pessoas que fizeram história na área da arte e com seus conflitos, né? Kurt Cobain aí que você falou, caramba, é um cara de se estudar, né? Né? Traz muita sabedoria também. A Amanda, eu não consegui saber o que que ela traz para gente. O que Tem, que tem o é? perfil dela, mostra aí. Tem uma- Sementes da Terra, né, Amanda? a minha página é a Sementes da Terra 17, né? Eu posto os oráculos, posto o Kim do dia, né? Posto algumas artes que as pessoas gostam de desenhar, Ah, legal. pessoas trazerem as visões dela como elas se conectam, né? Como que é que elas veem aquilo. Mas eu tenho uma outra especificação também que eu acabo não trazendo mais, que é o oráculo 21, né? Que é uma expansão do oráculo de destino, né? É abrir cada área do oráculo de destino ali. Mas isso é uma das coisas que a gente quer trazer ainda, mas eu acho que a pessoa precisa amadurecer nesse início, né? Então, por isso que eu fiquei. Eu acredito que eu facilite a visão das imagens mesmo, né? Que é isso que eu estou criando de material. Sim, aí Eu posso sugerir aqui para o Diogo, depois da viagem, no retorno, já no Novo Anel, a gente pode fazer assim, né? Umas mentorias assim, até com, sei lá, um valor colaborativo para cada um colocar o seu servir aqui, fazendo uma aula, sei lá, de 15 em 15 dias, uma vez por mês.
Sim. Não, a gente tem que trazer isso pro movimento, essa cooperação, né? E eu, assim, realmente eu sou apaixonado por esse trabalho da Amanda, porque ela traz com realmente, assim, uma arte que, enfim, é aquela coisa que salta aos olhos, né? E principalmente o Oráculo 21, todas as coisas, assim, é a arte mesmo, assim, aplicada na prática. E fica muito mais fácil de compreender só visual, porque é tudo transmissão de luz e frequência, né? Na hora que você vê a imagem, já compreende, né? E tem tanta gente também, né, que tá trazendo dons e talentos, realmente, né, a gente precisa apoiar uns trabalhos dos outros. Então, fico muito feliz de poder receber vocês aqui também, a gente se conectar mais, e com certeza vamos continuar essa parceria. Queria agradecer também, né, todos vocês, prazer, Magda, Aline, que, né, já na primeira vez tô adorando te encontrar outra vez, né, Flávio, por me trazer aqui hoje, que eu não sabia desse encontro, eu estou, gente, com vômito e diarreia desde domingo, assim, estou numa situação que, olha, para sair da Até com a cama, tela verde. Cura, cura, cura verde. né, por favor. Normal, normal. Eu tenho um trabalho do Sagrado Feminino sábado. Eu falei, eu não sei se é isso que já estou sentindo o trabalho, né? Como que tá a força, e a pessoa que também vai trabalhar comigo também está da mesma forma, e a gente mora em outras cidades. Eu falei, nossa, então eu tenho uma relação, né? Minha câmera tá ruim, por isso que eu sempre fecho. Agora eu voltei, ela não quis voltar mais na cor normal, eu deixei de verde aí. Mas eu adoraria estar integrando com vocês, porque eu acho assim, a gente sempre aprende isso, né? Porque cada um tem um olhar, tem uma visão. Tô adorando ter mais esse contato com o Flávio, que o Runabku, né? Um dia que ele postou alguma coisa lá, eu fui pedir para ele, falei, mas você tem essa imagem, você podia me mandar, que eu queria ela traduzida e nunca vi. Aí ele falou, me manda no WhatsApp que eu te passo. Aí ele passou, eu fui conversar com ele, no fim acabamos ficando falando até hoje, né, Flávio? Assim, então, Diogo, nossa, muita gente já falou, né? A Merô sempre falava de você, mas acabou nunca dando certo da gente conversar. Eu acredito que agora esteja nesse momento, né? Então, eu acho nada, né? Não, ninguém daqui eu acho que acredita no acaso, né? Então, é só gratidão mesmo de estar aqui com vocês. Então, arro, beijo, obrigada, viu? Gratidão, gente, gratidão. Boa noite. Seguimos juntos. Até a próxima. Depois o Flávio também passa a gravação aí para nós. Aí eu compartilho lá no grupo e aí também para vocês também.